Olá, querido irmão, querida irmã. Nós estamos aqui pregando testemunho direto e aproveitar essa oportunidade também para explicar sobre os grandes desapontamentos que há na história da terra sobre o povo de Deus. Houve 3 grandes desapontamentos. E aqui está Deoseline Souza para explicar sobre esse assunto, pois nós sabemos que sempre quando há uma grande obra na terra, há um desapontamento. O início da igreja primitiva também houve o primeiro desapontamento, então houve o segundo no início da igreja adventista e agora também no início do ministério do poderoso movimento Quarto Anjo. E aqui Deoseline Souza vai explicar para nós sobre esses grandes desapontamentos proféticos que o povo de Deus passa sempre quando vai haver uma grande obra de Deus na terra. Olá, saúdo você com o paz de Cristo, que é a mesma vida nos corações, não sou hoje eternamente, amém? Então, irmãos, é como o irmão Elejonan falou, né? Sempre que vai haver uma grande obra, acontece um desapontamento. A irmã White fala sobre essa questão. Então, como na época dos apóstolos, os apóstolos esperavam o reino do Messias como o reino temporal. Ele achava que Cristo vinha e reinava temporal. Mas quando Cristo morreu na cruz do Calvário, foi um grande abalo para eles. Eles pensaram que tinha tudo acabado, agora pronto. Aquele que nós esperávamos, que ia nos redimir, que ia reinar temporal, morreu. Então, só depois que eles foram compreender que eles estavam errados, que Cristo veio para morrer pelos nossos pecados. Ele não veio para reinar temporal. Assim também aconteceu com a igreja adventista, um pouco antes dela ser fundada, né? Guilherme Emílio pregou a volta de Jesus, né? Que ele achava que a purificação do santuário era aqui na terra. E então Cristo viria para purificar a terra com fogo. Mas quando chegou o dia esperado, não aconteceu. E ali foi um grande desapontamento, muito grande mesmo. E a mesma forma aconteceu conosco, querido canal Profissionais. Só a prova, irmão, só a prova de nós ter passado pelo desapontamento é a prova que realmente esse ministério foi chamado por Deus. Os irmãos que nos acompanham desde o início viu o que aconteceu conosco. Mas tem irmão que nos acompanha agora e não viu o que aconteceu conosco no passado. Por isso eu vou relatar para vocês o que aconteceu. No início desse ministério, Deus nos chamou para pregar o testemunho direto na rua e nas praças. E Ele nos deu sonho para que nós fôssemos pregar. Eu postei no canal falando para os irmãos o que tinha acontecido. Então muitas pessoas comentaram, dizendo que esse sonho era de Deus, porque estava errado as pregações dessa forma. E aquilo ali me abalou, aqueles comentários muito fortes. E eu pedi a Deus uma prova, Senhor, para saber se realmente esse sonho vem de Ti. Eu peço que Tu possa me revelar a data que vai sair o decreto dominical. Então, irmãos, eu pedi a Deus uma prova, né, que Ele me revelasse a data que sai o decreto dominical. Então, eu tive 3 sonhos. Um sonho disse que o decreto dominical sai no dia 2 de março. Eu postei esse sonho e ali foi uma prova, tudo ou nada. Se caso o decreto não saísse no dia 2 de março, eu era considerada uma falsa profetisa. Assim eu postei no canal. E eu tive também outro sonho que dizia que o decreto sairia no dia 20 de maio. E no outro sonho dizia que o decreto sairia no dia 2 de junho. Então eu tive 3 sonhos dizendo 3 datas. E aquilo ali me angustiou, porque não era só uma data. Eu fiquei ali sem entender por quê. Como é que ia sair em 3 datas? Não entendia. Então, quando chegou a data, no dia 2 de março de 2020, nós ficamos o dia todo esperando ali para ver o decreto dominical. E não era só nós, era o povo adventista, que todos que nos conheciam aqui na nossa área. Chamou muita atenção o que nós fizemos, a nossa pregação, falando que o decreto dominical saía no dia 2 de março, chamou muita atenção. Então, quando chegou o dia 2 de março, que nada aconteceu, foi um grande desapontamento. Foi uma agitação muito grande no meio adventista. As pessoas nos esculhambando, nos jogando cacetadas, pauladas pelo Facebook, né? nos xingando de todos os nomes.
Foi uma coisa terrível, uma coisa tão grande que eu pensei que nós não ia resistir às provações. E ali eu chorei a noite todinha, orando a Deus: Senhor, o que está acontecendo? Por que tu me revelou que o decreto saiu no dia 2 de março e não aconteceu nada? E eu chorei muito, irmãos. Foi tão forte essa prova que eu achei que não ia resistir. Até os meus próprios inimigos que estavam nos apedrejando, pensou que tinha nos matado. Então ali nós passamos um mês, aproximadamente quase um mês, chorando, angustiado pelo desapontamento, que nós não tínhamos visto nada acontecer no dia 2 de março. Até que uma noite eu estava chorando, e o Senhor Deus me revelou que tudo que Ele tinha revelado tinha acontecido. Ele mostrou ali na minha mente que tudo que Deus tinha revelado tinha acontecido. Ele mostrou também ali o desapontamento que eu estava passando, era o mesmo que ele e o G. White tinha passado. Então eu compreendi. Eu só não tinha compreendido por que não tinha saído o decreto dominical. Eu compreendi que ele era um desapontamento, mas não entendia por que não tinha saído o decreto dominical nessa data. Quando chegou no dia 20 de maio, era outra data, também eu esperei o decreto dominical e não vimos nada. Mas quando chegou no dia 2 de junho, saiu o decreto internacional para o mundo inteiro promover a falsa liberdade religiosa. Aí eu compreendi que ali era o decreto dominical. E depois, irmãos, nós fomos compreender que saiu os outros 2 decretos também. Os 3 decretos que Deus revelou, saiu todos os 3. O primeiro foi no dia 2 de março de 2020, para a deputada Damares Moura, que é o decreto do dragão, do espiritismo, que a Igreja Adventista se casou com o espiritismo. O segundo decreto foi no dia 20 de maio, foi o decreto da besta do catolicismo. Foi o dia que a encíclica papal foi assinada para que o mundo inteiro começasse a promover a encíclica papal. E no dia 2 de junho foi o decreto internacional para o mundo inteiro promover a liberdade religiosa. Então, irmãos, com isso, o que Deus queria que nós compreendêssemos era que o decreto dominical não ia sair assim de uma vez que as pessoas esperavam. Os adventistas esperavam, nós mesmos esperávamos que o decreto dominical saísse de uma vez. Estava tudo bem, saiu um decreto dominical dos Estados Unidos de uma vez, proibindo todo mundo comprar ou vender. E Deus queria levar nossa mente para nós olhar lá para o tempo da Igreja Apostólica. Como foi que saiu o decreto dominical? Primeiro a Igreja se uniu com o Estado. Então a Igreja, juntamente com o Estado, fez um decreto internacional para o mundo inteiro promover a liberdade religiosa. Com esse decreto veio todo tipo de apostasia para dentro da Igreja. A Igreja se uniu com o paganismo. Somente depois saiu o decreto dominical. A mesma forma foi agora. A Igreja se uniu com o Estado, colocou o decreto internacional para o mundo inteiro promover a liberdade religiosa. E com essa liberdade religiosa, ela se uniu com a bruxaria, com o espiritismo, com todo o paganismo. E está começando a ensinar dentro da igreja sobre o domingo. Está levando o domingo para a Suprema Corte com esse decreto. E agora, quando os adventistas se espantar, sabe como é que eles vão dar fé o que está acontecendo? É quando a própria Igreja Adventista colocar o decreto para o mundo inteiro, né, o decreto obrigatório para ele não comprar ou vender. Mas é assim, irmãos. Os adventistas que não se despertarem agora, tá? Com o que está acontecendo com essa falta de liberdade religiosa, vai ser enganados. Por quê? Porque quem vai colocar esse decreto aí, obrigando a comprar ou vender, proibindo comprar ou vender, é a própria Igreja Adventista. Porque através da falsa liberdade religiosa vai começar a introduzir o domingo dentro da igreja, né? E somente quando os adventistas já estiverem guardando o domingo, então eles, com raiva da mensagem que nós estamos dando contra o domingo, eles colocam o decreto para ele não comprar ou vender aqueles que não guardam o domingo, tá? Então, se você não vê o decreto dominical agora, o que está acontecendo agora da igreja, você vai ser enganado. Porque esse decreto da liberdade religiosa já é o próprio decreto dominical disfarçado. Ou seja, por esse decreto você vai ser levado a guardar o domingo, aos poucos. Aos poucos, somente vai ser feita pela igreja para o domingo, né? E quando você se espantar, é só pelo decreto para ele não comprar, mas você não vai ver mais. Você se espantar com isso, você vai ser pego de surpresa. Então, irmãos, era isso que Deus queria chamar nossa atenção. Que o decreto dominical, ele falou assim para nós através do sonho: olha, o decreto dominical não vai sair como vocês estão imaginando, de uma vez. Vai ser igual no tempo da Igreja Apostólica. Primeiro vai ser o decreto da liberdade religiosa, somente depois vai sair o decreto dominical. Então, irmãos, isso é uma prova que esse ministério foi chamado por Deus, pelo grande desapontamento que nós tivemos, né? E por ter se cumprido o que Deus revelou. Realmente o decreto saiu. O decreto saiu no dia 2 de junho, no dia 2 de março, no dia 20 de maio.
Ele só quer chamar nossa atenção para nós saber o que é decreto dominical. Não uma lei que vai sair do nada, não. É aos poucos. E quando sair o decreto proibindo comprar ou vender, não vai ser mais importante nós saber essa data aí. Sabe por quê? Nesse tempo Deus já levantou o seu povo com o poder do alto. Esse decreto já vai sair, irmão, já é por causa da mensagem sendo pregada. É por causa da mensagem com o poder do alto sendo pregada, já nas ruas e nas praças. O movimento já está feito. Então vai sair o decreto nesse período. Então não é mais importante saber a data desse decreto. Nós temos que saber a data desse decreto que saiu agora, para que nós entenda as armadilhas de Satanás. Então que Deus nos abençoe nós todos eternamente. Amém. Então muito obrigado, Deoseline Souza, pela a interpretação que você mostrou claramente para os irmãos que sempre há um desapontamento. Então, para adoçar mais um pouquinho, também quero falar um pouco as mesmas palavras, mas de formas diferentes, um pouquinho da Deoseline Souza. Então, nós vimos aí a explicação que a igreja primitiva, ou melhor dizer, os discípulos, houve um desapontamento, porque eles esperavam o reino do Messias temporal. E o movimento adventista, o sétimo dia, houve um desapontamento no início da igreja adventista, porque eles esperavam que a purificação do santuário seria na terra e ora ocorre no céu. A mesma forma agora, o desapontamento, porque não só nós, mas todos os adventistas demais esperavam que o decreto dominical saísse daquela forma. Pega aquele quarto sábado. Mas Deus mostrou que é pela falsa liberdade religiosa, assim como a igreja primitiva. Antes do primeiro decreto do mundo, teve que fazer a primeira lei falsa de liberdade religiosa do mundo. No ano 313, no Edito de Milão. Só então, 8 anos depois, no ano 321, que veio o primeiro decreto dominical do mundo. Assim também, Deus mostrou, antes que o domingo obrigatório seja posto por lei, antes que saia o decreto de morte para matar todos num só dia, a menos que abandone o sábado para guardar o domingo, é esse aqui o decreto que vai causar, vai trazer tudo isso. É esse decreto mundial que Donald Trump fez no dia 2 de junho de 2020, o decreto mundial da falsa liberdade religiosa. Então, por isso que houve o desapontamento, irmão. É porque todos esperavam um decreto, pega, e não é assim. Primeiramente é pela falsa liberdade religiosa. A igreja unida com todas as religiões, respeita o domingo, respeita as diferenças, um abraço aqui, um beijo aqui, nas religiões diferentes, e ali, quando se espantarem, todos já estão guardando o domingo, o qual é o sinal da besta, e então o decreto obrigatório para guardar o domingo é somente para os remanescentes que não aceitaram a falsa liberdade religiosa. A própria igreja adventista, guardando o domingo, colocará o domingo obrigatório para perseguir os seus antigos irmãos, que são remanescentes, que só eles permanecerão guardando o Santo Sábado fora dos templos adventistas. Então que Deus nos abençoe e nos encoraja para nós continuar dando esse aviso que a falsa liberdade religiosa é a imagem da besta, é o decreto dominical que saiu com o nome de liberdade religiosa, e pela falsa liberdade religiosa sairá o decreto dominical obrigatório, como também o decreto de morte para matar num só dia todos os servos de Deus, tudo pela falsa liberdade religiosa. Amém e amém.